3, 2, 1 e claquece. Bom dia, tá gravando, bote presença aí, show? Bote presença aí e vamos iniciar a nossa segunda parte da nossa matéria, 2/3 de matéria. Vamos nessa? Estamos hoje nosso capítulo 1, frente B, tá bom? Galera, né, se perguntando que física é? Física B, frente B, no primeiro ano eu estou na B, Tarsis Marcos está na A. Show de bola. Para quem está copiando, último tópico foi qual número? Foi 5. A Então cor dos agora objetos. deve ser As cores. 6. Né, Matheus? Sei. Se o outro foi 5, agora é o 6. Demorou então. O último foi as cores dos objetos. Ok? Então, tópico 6. Olha que maravilhoso. Princípios da óptica geométrica. Cabe aqui. Princípios da óptica geométrica. Primeiro ano, lindo da história. São 3 princípios básicos que regem toda a óptica que nós vamos estudar. Como se fossem regrinhas, tá ligado? Nós temos então 3 regrinhas pelas quais a luz sempre vai obedecer. Que regrinhas são essas? Bom, a gente vai ver a partir de agora. E a primeira, uma das mais importantes, é a propagação retilínea da luz. O que significa propagação retilínea da luz, moçada? Olha o Que ela vai próprio nome. reto. Show de bola. A luz se propaga sempre em linha? Fala para nós. Reto. Reta. Então, propagação retilínea. Ok? Da luz. Os raios de luz no meio homogêneo, né, bonitinho, sempre se propagam em linha reta. A gente tem a mania de se perguntar, mas isso aí funciona em tudo quanto é lugar? Não, a gente já percebe atualmente comportamentos diferentes próximos a buracos negros, comportamentos diferentes em campos magnéticos distorcidos, mas um papo lá para a física moderna, lá para frente, né? Mas tirando esses lugares diferenciados, no meio homogêneo, isotrópico, normal, como o ar, como a água, como um vidro, a luz se propaga em linha reta. Ponto final. A minha pergunta para você é: qual é a maior evidência disso? Vocês já viram isso no fundamental. Qual é a maior evidência de que a luz se propaga em linha reta, campeões? O que você poderia me dizer? Assim, Simon, porque se a luz fizesse curva, tal coisa aconteceria ou não Eu aconteceria? acho que não ia ter sombra, né? Por quê? Porque aí a luz ia desviar, tipo, se tivesse uma mesa, por exemplo, e debaixo da mesa fizesse sombra, né? Correto. Se a luz se fizesse desvio, a luz ia desviar para debaixo da mesa. Muito bom, Beatriz. Muito bom. Primeiro ano, a maior evidência de que a luz se propaga em linha reta é a existência de sombras, né? Se não fosse por isso, não teríamos sombra. O que é a sombra, Simon, se não a ausência de luz? Justamente, a sombra é determinado pela física como ausência de luz. Seria como se eu tivesse num determinado local iluminado e de repente eu coloco um objeto que não permite a passagem de luz, chamamos esses objetos de objetos opacos,
ok? Então eu coloco um objeto perto ou na frente da fonte de luz e os raios de luz não vão passar por ele. E como eles não fazem curva para atingir o outro lado, nós vamos ter aí essa evidência chamada sombra. Algo mais ou menos desse naipão aqui, ó. Mais ou menos desse naipe, né? Temos, vamos colocar aqui maiorzinho de uma vez. Desceu? Não. Temos aí, ó, um cidadãozinho. Esse é o exemplo clássico de um carinha que vocês já ouviram muito falar dele, chamado Tales, não é isso? O Tales de Mileto, lá do Teorema de Tales, aonde dizia, ó, nós temos aí um prédio e uma pessoa. E seria possível calcular vários tamanhos de coisas incrivelmente grandes se nós conhecêssemos o tamanho da pessoa e se nós tivéssemos as sombras dos objetos. Isso é uma ideia de Tales, porque ele percebe que o Sol, a nossa fonte de luz suprema, aí, né, a maior fonte de luz que nós temos no nosso dia a dia, o Sol, ele ilumina, né, o nosso planeta Terra, e para cada local dentro da nossa atmosfera, como esse local aqui, pode ser Manhuaçu, pode ser Iuna, pode ser qualquer lugar, ok? Para esse localzinho aqui, os raios solares adentram a nossa atmosfera, grava isso, praticamente paralelos. Não se esqueça disso, ok? Os raios solares, quantos? Infinitos raios solares atingem a nossa atmosfera praticamente de forma paralela. Dessa maneira, Tales sabe que, de acordo com o horário do dia, esses raios solares têm uma inclinação, claro, né, devido à posição aparente do Sol em relação à Terra. Aparente, né, porque não é o Sol que se move, mas sim nós, o planeta Terra, que se move em torno dele. Eles na atmosfera paralela é só em um horário ou durante o dia inteiro? Praticamente o dia todo. Nós consideramos a nível de cálculo para o dia inteiro, ok? Então, para qualquer horário do dia, os raios solares vão atingir a superfície da Terra, passam pela atmosfera e atingem a superfície. E por um detalhe muito interessante, simples, né, matemático, nós temos infinitas retas provenientes do Sol, porém, o Sol está muito distante. E desse modo, esses infinitos raios que atingem a nossa atmosfera chegam aqui praticamente paralelos uns com os outros. E desse detalhe, Tales utilizou para pensar matematicamente, geometricamente, num princípio que a gente chama de teorema de Tales, ou proporção, ou regra de 3, como você já conhece. E aí Tales percebe que no mesmo horário, no mesmo momento do dia, né, agora, um ser humaninho do lado de um prédio, os raios solares com certa inclinação, né, conforme suponha que o Sol está nessa região aqui em cima, iluminando lá da direita para a esquerda, os raios solares vão tocar aqui, ó. E aquele raio que tangencia. O que é tangenciar, moçada? Fala para mim aí, o que é tangenciar? Quem sabe? Galera da matemática aí. Não entendi. Repete. Não escutei de novo. Fala mais alto. Tangenciar. O que significa essa palavra? Tangenciar. Perceba que aqui desenhei apenas 4 raios, né? Nós temos infinitos raios.
2, para você entender a opacidade dos objetos, né? Um prédio concreto opaco, ok? Então, esse raio toca no prédio e não passa através dele. E eu e você, os seres humanos aqui, opacos também, o raio de luz toca esse objeto e não passa através dele. Então a gente já define os meios de propagação referente à óptica geométrica como opaco, aquele que não permite a passagem de luz. Já fazendo um parênteses grande para você que é muito inteligente, anota tudo aí no caderno e na cabeça, um objeto opaco, ele não é opaco para toda e qualquer radiação, tá? Nunca se esqueça disso. Acontece que quando se fala de óptica geométrica, estamos falando dos fenômenos luminosos, ou seja, da luz. Que luz? A luz visível. Mas eu nunca posso me esquecer que a nossa pele, por exemplo, ela é transparente à radiação X, o raio X. Né? A gente consegue perceber isso quando vai fazer um exame e tudo mais, né? Para conseguir uma imagem do nosso osso. Então, o raio-x ele ultrapassa a nossa pele, mas a luz visível não ultrapassa. Então, temos raios que tocam o prédio, um monte, vão bater e vão voltar, vão refletir, um monte que toca o ser humaninho, mas tem aquele raio que delimita a região de sombra para cada uma dessas pessoas, que seria essa região aqui embaixo, ó, entre o objeto e o raio. Esse raio, ele tangencia o objeto. O que que é isso? Ele passa tocando, cortando no limite do objeto. Isso é a tangente, né? No caso da geometria, da matemática, a reta tangente é aquela que passa praticamente sem tocar, né, numa circunferência, uma reta tangente a uma circunferência, é aquela que passa ali tocando ali, né, no limite, mostrando a inclinação daquela superfície. É o que está acontecendo aqui, né? Desenha o raio bem pertinho da superfície do prédio e da cabecinha do João aqui, perfeito? E nesse momento ele observa que do nosso objeto até aqui embaixo no raio, no chão, delimita-se uma região que não vai ser iluminada, porque se você acompanhar com o meu dedinho, ó, o raio não vai chegar aqui nesse ponto em que a gente riscou de azul, mas aqui na tangente ele chega, aqui direto no chão ele chega. Então temos uma região aqui chamada de luz iluminada, mas aqui dentro desses dois triângulos retângulos, você consegue perceber isso muito bem, nós temos duas regiões aqui em azul, que nós vamos chamar de sombra. Sombra na física é a ausência de luz. Perfeito, meu querido? E nesse momento, percebeu-se Tales. Eu tenho aqui dentro dois triângulos retângulos. Eles são semelhantes? Sim ou não? Acho que são. Só Por tem quê? tamanhos diferentes. Porque tem os raios vêm paralelos, no mesmo ângulo. Ah, mesmo ângulo, perfeito. Então, triângulos de ângulos iguais. Simon, de onde você está tirando isso? Simples. O prédio está em pé, na vertical, o ser humano também está em pé. Então, é claramente que esses dois raios aqui formam com esses caras, nesse ponto, ângulos de 90 graus. Perfeito? 90 graus. Perfeito? Agora, se os raios são paralelos, disse Maria Clara, eles têm a mesma inclinação, este ângulo aqui e este ângulo aqui, ok? São ângulos iguais e triângulos de ângulos iguais possuem lados proporcionais. E desta forma, esses dois triângulos retângulos ficaram chamados como semelhantes e escritos da seguinte forma, né? Vamos plotar aqui do lado? Como você faz a linha reta desse jeito? Ah, menina.
Boa pergunta. Tem hora que sai, tem hora que não sai. Tá ali os nossos 2 triângulos simbolizando o homem e simbolizando o prédio. Para ficar simples, né? Já que nós chamamos o triângulo de base, altura ou catetos e hipotenusa, o Tales resolveu chamar o triangulim, o triângulo pequeno, ok? De base e altura, Bzim, Hzim, e o triangulão, né, o triângulo maior, como Bzão e Hzão. E se eu tenho uma proporcionalidade, o senhor já até sabe resolver isso, né? Como a propagação retilínea da luz está ligada exclusivamente com as sombras, vamos colocar isso para você, é possível calcular o tamanho de uma sombra, ou de um prédio, ou de uma pessoa, se eu tiver pelo menos 3 das 4 medidas. Se eu tenho 3, eu consigo calcular a quarta. Como, Simon? Regra de 3, ok? A altura da pessoa está para a altura do prédio, assim como a sombra da pessoa está para a sombra do prédio. Ou, portanto, como eu costumo dizer, o que eu faço para o triangulim, eu faço para o triangulão. Porque isso aqui resolve multiplicando cruzado, né? É a mesma coisa que escrever Hzim sobre Bzim, Hzão sobre Bzão. E igualar, claro, né? Como se resolve aquilo ali? Multiplicando cruzado. Simples. O que eu faço para o triangulim, eu repito para o triangulão. Hzim sobre Bzim, lá, Hzão sobre Bzão. E se eu quiser fazer base sobre altura? Legal, desde que lá você faça base sobre altura. Nunca se esqueça disso, ok? Fique sempre ligado com relação às unidades. Nunca se esqueça que numa regra de 3, banana está para banana, laranja está para laranja, né? Então temos que ter a mesma unidade de medida aí, para a gente não errar, né? Principalmente que a gente vai estar trabalhando com tamanhos de sombras, geralmente em centímetros, e tamanhos de coisas grandes, geralmente em metro. Daqui a pouco a gente vai fazer um experimentozinho aí para a gente resolver exercício, perfeito? Então, como calcular sombra através de 2 objetos? Usando o paralelismo dos raios solares, né? Usando o paralelismo da luz e usando a regra de 3. Alguma dúvida nessa primeira parte? Ou é muito fácil? De boa. É de boa, não é? Vou pedir o senhor para terminar de copiar ou printar aí, quem é de print, quem é de copiar. E aí, podemos apagar? Espera só um pouquinho, rapidão. Espero demais. Muito simples, né? Nesse primeiro momento, trabalhar com sombras e alturas, né? Porque a gente não vai calcular só sombra, evidentemente que nesse experimento Tales tinha as sombras, né? A sombra dele, a altura dele, a sombra de um prédio, de uma pirâmide aí, né? Conforme foi uma das primeiras coisas calculadas aí, é uma coisa que você tinha, você consegue medir. Você geralmente não vai ter a altura de um dos objetos, né? Fato. Mas eu consigo calcular aqui qualquer uma dessas 4 coisas, as alturas
e as sombras de forma muito simples. Só que, evidentemente, utilizando 2 objetos. Agora, e se eu não tiver 2 objetos? Se eu tiver apenas um? Se eu dissesse para você para calcular às 10 horas da manhã, perfeito? Às 10 horas da manhã, a altura de um prédio muito grande da sua cidade, como você procederia? Quero que você chegue lá 10 da manhã e calcula para mim a altura do prédio. O que fazer? Sem um segundo corpo, sem usar você, sem usar a sua sombra. Como proceder? Teorema de Pitágoras? Mas para o teorema de Pitágoras, tinha que ser hipotenusa, você não vai. Não tem como saber hipotenusa você se você não teria que sabe nem ter a altura do prédio. esse tamanho, né? E aí eu teria que subir lá no alto do prédio, né? Amarrar uma linha, jogar cá embaixo, né? Medir esse tamanho, medir o comprimento Ô, dessa Simon, linha. eu tenho uma solução para isso. Fala para mim. Vai no projeto desse bosta de prédio, vê a droga da altura dele. Pronto, resolvido. Acha no Google, né, velho? É, velho. Pergunta o engenheiro. Se vira, Fácil demais. né? E aí, como é que a gente faz? Só uma pergunta. Pode apagar aqui? Pode. Podemos? Demorou então. Por mim, pode. Valeu. E aí, como é que a gente faz para calcular a altura de um determinado objeto, usando apenas ele? Sei lá, velho. Tô pensando que não consigo acertar. Ah, mas vocês sabem sim, vocês só estão pensando pouco. Sabe? Eu? Mas se um exercício mandar, tipo assim, calcular às 10 horas da manhã, a gente vai ter que saber, tipo, a inclinação certinha do Sol às 10 horas da manhã? Para que saber disso? Para saber... Não sei. Para saber o tamanho que a sombra fica. Que isso? Errei a minha reta aqui. Perdão. O barulho que você fez. Por isso. É um barulho de desespero. Conheço muito bem esse barulho, é muito ruim. Então tá Barulho é aqui, ruim. às 10 horas da manhã. Você está dizendo, Maria, que às 10 horas da manhã nós temos uma inclinação aqui, é isso? É, porque, por exemplo, meio-dia seria... Esqueci a palavra. A pino, né? Isso, obrigada. Aí 9 Vertical. horas da manhã seria diferente, 8 horas diferente. Muito bem. E o que me garante isso? E aí a Faz Maria sentido. Clara já tá dando uma solução para nós, o movimento aparente do Sol. Porque de forma muito simples, perceba, Maria está dizendo que às 10 horas da manhã, se por acaso eu tivesse esse ângulo aqui, posso chamar ele de θ? Tranquilo, né? Fundamental geralmente chamamos de alfa, de beta, gama, enfim, θ. Está aqui o nosso ângulo. Eu vou dizer que esse prédio tem uma altura, vamos chamar aqui de Hzão, perfeito? E aqui embaixo, conforme já foi falado para você, existe uma região de sombra, que eu vou chamar de S, perfeito? De Simon, quer dizer, de sombra. Então, nós temos a altura do objeto, H, a sombra. Se eu tiver esse ângulo, dá para calcular com o ângulo e com a sombra, já que a sombra a gente consegue medir com uma trena, né? Com o ângulo e com a sombra, dá para achar a altura desse objeto? Dá pela tangente do ângulo. Perfeito. Bia observou que, sendo isso um triângulo retângulo, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente.
Onde tem gente, tem coca. Não é assim que a gente aprende? Então, a tangente deste ângulo vai ser para a gente cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha lá, H sobre S. Se eu tenho o ângulo, eu tenho a tangente matemática. Se eu tenho a sombra, eu tenho H. Essa é Se a tiver grande qualquer ideia. dois desse, Exatamente. Se eu tenho o ângulo. E como que eu vou ter o ângulo? Pelo horário, pela inclinação, pela hora do dia, ok? Como eu vou ter a sombra? Medindo com a trena, ok? Uma fita métrica. Pronto. Eu consigo achar H. Eu só vou ficar ligado na questão do horário do dia, perfeito? Como que eu percebo isso? Através do movimento aparente do Sol, que nos dá uma velocidade angular. Simon, o que é isso? Ah, simples, né? É a velocidade em ângulo por hora que o Sol percorre em torno do nosso céu. Ah, mas não é ele que percorre. A gente sabe, por isso estamos chamando de movimento aparente. Parece, mas não é. Sabemos que o Sol nasce às 6 horas da manhã, e isso tudo são medições no zenit. O que é o zenit ou zênite? É o ponto central do planeta Terra. Lá é onde essas marcações acontecem. Claro que o exercício vai fazer questão de falar para você, né? Naquela região o sol nasceu tal hora e se pôs a tal hora, justamente para você matar esse probleminha aqui, né? Por que o exercício tem que citar esse detalhe? Porque nós sabemos que dependendo do dia, você consegue entrar no Google, né? É, na sala do Observatório Nacional, a gente consegue saber exatamente o horário do dia que o sol vai nascer, na semana inteira, e que ele vai se pôr. E se você entrar lá, você vai ver que não é exatamente 6 horas. Né? O sol nasce para a região que você está em vários horários diferenciados, mas uma média, né, e é o que acontece lá no zenite, é que ele nasça às 6 e se ponha às 18. E meio-dia ele está aqui, a pino. O que percebeu-se? Que o movimento aparente do Sol tem um ângulo de 180 graus do nascer ao pôr do Sol, 180 graus ao longo de 12 horas. Então, a velocidade angular, que é o que, Simon? Ângulo por tempo. Você vai ver isso em breve com o Tarsis. Né? Você já deve ter aprendido a velocidade média desde o fundamental, que nada mais é do que distância sobre tempo. A velocidade angular é deslocamento angular, ângulo por tempo. Quantos graus o Sol se move aparentemente, ok? Em torno da nossa cabeça todo dia? 180 graus. E quanto tempo ele demora para fazer isso? 12 horas. Se a gente dividir 180 por 12, dá quanto? Fala 15. 15. Muito bom. Então, nós temos 15 graus por hora. O que significa isso? Essa é a aproximação que nós vamos utilizar para a inclinação solar a partir das 6 da manhã. Então, Simon, vamos lá. 6 horas da manhã, o Sol está no ângulo zero, perfeito. 1 hora depois, às 7, 15 graus. E às 8, mais 15, 30. E às 9, mais 15, 45. E às 10, mais 15, 60 graus. Então, a partir das 6 da manhã, a cada hora que se passa, o Sol vai inclinar, os raios solares vão se inclinar em 15 graus. Então, para esse problema aqui, né, para essa aplicação que a gente está utilizando, às 10 horas da manhã, nós teríamos 10 horas da manhã, 60 graus. E
Portanto, o nosso exercício ficaria tangente de 60 graus igual a H sobre S. Todo mundo sabe quanto é a tangente de 60 graus? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Lembra da musiquinha de ângulos? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois vem a raiz do numerador. É raiz de 3, não é? Perfeito. A tangente de 60 é raiz de 3. Daqui a pouco a gente vai colocar alguns exemplos. Um exercício fantástico, ok? Lá do PISM 1 e de alguns vestibulares também, que já apareceram ele. Então, é um exercício muito bom para a gente resolver. E vamos relembrar rapidinho, né, a tabelinha de algumas tangentes e alguns exemplos com relação a essa velocidade angular que a gente está aprendendo agora. Tira um printão aí, termina de copiar, ok? Ô, Simon, Eu? posso te perguntar? Claro que pode. Como você faz a linha pontilhada tão rápido? Também não sei. Acho que experiência. Muito tempo fazendo. Você fez no minutinho. Nossa, eu sou um bom desenhista no papel, sabe? Sou mesmo. No papel eu sou muito bom desenhista. No quadro, às vezes, eu fico indignado, porque sai muito ruim, sabe? Das coisas que eu consigo fazer no papel, não sai muito legal. Mas ainda assim, os traços ficam bons, dá para acompanhar. Muito difícil a matéria não, né? Perceba que dentro da propagação retilínea a gente entrou num objeto matemático totalmente, né? Até agora, 2 matemáticas para se trabalhar. Além da evidência de que a propagação retilínea acontece devido às sombras, que é uma parte teórica, até então todo o resto foi matemático. Né? O cálculo de sombras e alturas usando proporção, regra de 3, 2 objetos, e agora o cálculo utilizando a inclinação, o horário do dia. E tem mais ainda, tem mais um para a gente ver daqui a pouquinho, perfeito? Lindos, segundos para fechar a aula, todos copiamos, tiramos print? Tá de boa, sabe? Tá de boaça, né? Sim. Demorou então, daqui a pouco a gente volta, tá? Obrigado pela sua atenção. Fique com Um Deus, grande Simon. beijo. Tamo junto. Todos, Obrigada, Simon. só um minuto. Tchau, Todos Simon. lembraram de escrever presente aí? Esqueci de lembrar isso antes. Quem chegou depois, Sim. escreve presente aí. Tchau, Tião. Tchau, Simon. Beijo, até daqui a pouquinho.